Você caminha pelas ruínas de Roma. Colunas quebradas, mármore gasto pelo tempo, o cheiro de poeira e abandono. Houve um tempo em que essas pedras sustentaram um império que parecia eterno. O mundo inteiro girava em torno da Pax Romana. Estradas ligavam oceanos, legiões protegiam fronteiras e o Mediterrâneo era chamado de Mare Nostrum. O brilho da grandeza escondia rachaduras, inflação corroía moedas, epidemias esvaziavam cidades. Roma não caiu de um golpe, mas de 1000 cortes invisíveis. Antes de mergulharmos nesse abismo de sombras, inscreva-se no canal. Aqui, você não apenas ouve história, você a atravessa. Ative o sino, caminhe conosco por ruínas esquecidas e sinta como os ecos do passado ainda murmuram, lembrando que toda glória pode se transformar em pó. Ano 395. O corpo de Roma já estava frágil demais para carregar o peso de 2 mundos. Então veio o corte, Oriente e Ocidente. No leste, Constantinopla brilhava, muralhas imensas, riquezas que pareciam inesgotáveis. No oeste, Roma, pobre e rural, sangrava. Enquanto o Oriente ainda pulsava, o Ocidente apodrecia. Você percebe que essa divisão não foi apenas estratégica, foi cirúrgica. Um corpo aberto ao meio, onde uma parte ainda respirava e a outra já apodrecia. Além dos rios Danúbio e Reno, nas florestas úmidas, esperavam aqueles que Roma chamava de bárbaros. Povos germânicos, visigodos, ostrogodos, vândalos, não eram selvagens sem ordem. Eram guerreiros, chefes, famílias. Durante anos, Roma os manteve como hóspedes armados, aliados instáveis. Mas um hóspede com espada, cedo ou tarde, vira dono da casa. Roma acreditava que o mundo terminava ali, mas do outro lado crescia uma força que não se deixava conter. Ano 476. Rômulus Augustulus, um imperador criança, é deposto por Odoacro, líder bárbaro. Nenhum exército correu para defendê-lo, nenhuma multidão chorou sua queda, porque naquele momento Roma já havia morrido. O que restava era só o símbolo de um império que existira. Odoacro não precisava destruir, apenas apagar o último vestígio de uma chama já quase extinta. Você entende? Não foi um estrondo que derrubou Roma. Foi um suspiro, um sopro frágil de um menino que carregava um título sem poder. Os séculos seguintes não tiveram o brilho de impérios. Tiveram fumaça de fogueiras pequenas, castelos de madeira, cidades despovoadas. Estradas romanas se encheram de mato, moedas desapareceram, comércio secou. O saber se escondeu em mosteiros. Você imagina andar por vilas pobres, onde a noite é mais escura porque já não há luz romana para iluminá-la. A palavra trevas não era metáfora, era realidade. Fome, peste, guerra. Para muitos, parecia que o próprio tempo havia regredido. E no meio da escuridão, uma nova chama queimava. O cristianismo, nascido como seita perseguida, tornou-se a religião oficial no século IV. No Ocidente quebrado, era mais do que fé, era cimento. A igreja assumiu a função que Roma havia perdido. Padres eram administradores, monges eram guardiões da escrita, bispos eram líderes políticos. Você percebe, Roma morreu, mas deixou herdeiro inesperado, não um império de pedra, mas um império de fé. No Oriente, Constantinopla ainda brilhava. Seus mercados ecoavam com vozes de mercadores, suas muralhas eram muralhas de ferro. Chamavam-se romanos, mas o Ocidente já os via como algo estranho, bizantinos. Eles herdaram a riqueza, a diplomacia, a glória que Roma perdeu. Mas até eles não estavam sozinhos. Ao sul, surgiria uma força veloz como o vento do deserto, o Islã. E você entende, o mapa que Roma havia unificado começava a se partir em 3 mundos. Você olha para trás. O império que dominou o Mediterrâneo por séculos não caiu para um inimigo específico. Caiu para o peso do próprio corpo, para a desunião, para as pressões externas que só cresceram quando Roma já estava frágil.
A história não terminou em 476. Apenas mudou de idioma. Roma não morreu, se dissolveu. E de suas cinzas surgiriam os bárbaros, a fé cristã e as sombras que chamamos de Idade Média. Você respira o ar frio das ruínas e sente que o silêncio não é vazio, é memória. Roma caiu, mas sua queda não foi fim. Foi prólogo, o início de uma noite longa, onde reis bárbaros, bispos e guerreiros moldariam um mundo novo. Você entende? Quando uma luz se apaga, não vem apenas a escuridão. Vem também a chance de novas chamas se acenderem. Você caminha por uma Europa fragmentada, vilas de madeira, igrejas pequenas. O império que antes dominava o mundo agora não passa de pedaços soltos. E é nesse cenário que as sombras vêm de todas as direções. Do norte, os vikings, lobos do mar. Do leste, os magiares, cavaleiros que parecem surgir do vento. Do sul, piratas muçulmanos que queimam cidades costeiras. O Ocidente não tem muralhas suficientes, nem exércitos unidos. Europa está cercada e cada invasão é como um prego cravado no caixão. Imagine um amanhecer cinzento. Os sinos tocam em desespero, mas não é para a missa, é para a fuga. Ao horizonte, velas em forma de asas negras. São dracars, navios vikings, avançando como flechas. Quando tocam a terra, o estrondo de machados e o fogo de tochas transformam vilas inteiras em cinzas. Igrejas saqueadas, monges mortos, relíquias profanadas. Você percebe? Para os vikings, cada costa era apenas mais uma presa. E o mar que antes unia impérios, agora traz apenas pesadelos. Do outro lado, nas planícies do leste, um som diferente, o bater incessante de cascos. São os magiares, ancestrais dos húngaros, cavaleiros nômades que atravessam fronteiras. Arcos recurvos disparam enquanto cavalos correm como demônios. Vilas queimam, colheitas viram pó. Para a Europa Central, parecia impossível escapar. Eles atacavam rápido, desapareciam mais rápido ainda. Não era guerra tradicional, era caçada. E a presa. Uma Europa indefesa, sem reis fortes o bastante para resistir. E do mar Mediterrâneo, o antigo coração de Roma, vinham novas feridas. Corsários muçulmanos desembarcavam em portos italianos, franceses, até espanhóis. Não havia aviso, não havia piedade. O mar se tornara a porta de entrada para a destruição. Você sente, não existia lugar seguro. Cada direção trazia um inimigo. Cada amanhecer era incerteza. A Europa não vivia mais, sobrevivia. Nesse cenário, reis se tornaram fantasmas. Seus exércitos eram frágeis e suas coroas não protegiam ninguém. A força real estava nas mãos dos nobres locais. Senhores de terras erguiam castelos de madeira, mais tarde de pedra, como ilhas de defesa. Cada vila se encolhia à sombra de uma fortaleza. Os camponeses entregavam parte da colheita em troca de proteção. E você entende, o poder não vinha mais de um trono distante. Vinha da espada do Senhor que controlava o pedaço de terra onde você dormia. O sistema tinha um nome, feudalismo. Mas para quem vivia dentro dele, não era sistema, era prisão. Um senhor concedia terras a outro, exigindo lealdade e serviço militar em troca. Era uma teia de juramentos que amarrava homens a homens, espadas a espadas. Para o camponês não havia escolha, trabalhar, pagar, sobreviver. Para o cavaleiro, a vida inteira se resumia a lutar. Você percebe, a sobrevivência criou um sistema, mas um sistema que alimentava a guerra como se fosse pão. Entre as inovações que moldaram esse novo mundo estava algo simples, mas devastador: o estribo. Uma peça de ferro que permitia ao cavaleiro firmar-se na sela e golpear com força total. Não era apenas detalhe técnico, era revolução. Agora, um nobre armado podia esmagar fileiras de camponeses. A cavalaria se tornava invencível.
e o destino da Europa passava a ser decidido não mais por multidões, mas por uma elite guerreira. O medo agora tinha forma. Cavaleiros blindados, símbolos vivos de poder. Você imagina andar por um campo aberto, vendo torres de pedra se erguerem no horizonte. Não são cidades, não são impérios, são fortalezas isoladas, cada uma com seu senhor, sua família, seus soldados. Europa se tornou um mosaico de feudos, pedaços de poder fragmentados. E a vida do povo estava sempre à mercê do ataque de invasores ou da vontade de seu senhor. O homem comum não tinha pátria, não tinha escolha, apenas obediência. Séculos passam e você percebe que aquilo que nasceu do medo virou rotina. O feudalismo não era apenas resposta à crise. Era agora a ordem natural. Reis fracos, papas ganhando poder, nobres controlando terras, camponeses presos à terra. Uma Europa que antes havia sido centro do mundo, agora era apenas sobrevivência organizada. E você entende, o cerco não era apenas militar, era psicológico. O medo constante havia se transformado em sistema. Você respira o ar pesado das planícies medievais e sente que a Europa não era mais herdeira de Roma. Era prisioneira do próprio medo. Cada invasão reforçava a necessidade do feudo. Cada castelo lembrava a impotência dos reis. Cada cavaleiro armado era o aviso de que a sobrevivência se tornara lei. Você entende? O feudalismo não nasceu de escolha. Nasceu da escuridão. E dele, uma nova civilização começava a surgir, feita de sangue, pedra e silêncio. Você observa o horizonte de um continente marcado por cinzas. Durante séculos, o feudalismo foi prisão e escudo. Mas o tempo, como lâmina paciente, começou a cortar as correntes. Por volta do ano 1000, algo muda. O clima aquece, colheitas florescem, florestas são derrubadas para abrir espaço a novos campos. Onde antes havia fome, agora há trigo. Onde antes havia silêncio, agora surgem aldeias e cidades. É como se a terra, cansada de gemer, decidisse dar fôlego aos homens. A noite medieval não termina de repente, mas a aurora começa a nascer. Você caminha pelas ruas estreitas de uma cidade nova. Casas de pedra, mercados cheios de vozes, moedas tilintando. O comércio revive, e com ele uma classe diferente, os mercadores. Eles não são nobres, não são camponeses, mas algo entre os dois. Homens livres que constroem riqueza com navios, caravanas e contratos. E você percebe, o poder já não se mede apenas em lanças, mas em ouro. A cidade se ergue como um coração pulsando, desafiando os castelos que antes dominavam sozinhos o cenário. Enquanto isso, outro poder cresce. O Papa, que antes mal governava Roma, agora estende sua sombra sobre todo o Ocidente. Igrejas erguem torres altíssimas, mosteiros se multiplicam, universidades nascem sob a proteção da fé. E com uma só palavra, o Papa pode mover multidões. Em 1095, um chamado atravessa os reinos: libertar Jerusalém das mãos dos infiéis. Os cavaleiros se armam, os camponeses seguem, e assim nascem as cruzadas. Você percebe que, pela primeira vez em séculos, a Europa fragmentada se une. Não por reis, mas pela cruz. Enquanto cavaleiros lutam no Oriente, reis no Ocidente começam a recuperar espaço. Em Inglaterra, após 1066, Guilherme, o Conquistador, ergue um reino sólido, misto de saxão e normando. Na Península Ibérica, reis cristãos empurram os mouros cada vez mais ao sul. Na França, dinastias como a dos Capetingios ampliam domínios pouco a pouco. E na Alemanha, Otto o Grande se ergue contra Magiares, coroado imperador em 962. Você percebe, os tronos que estavam quebrados começam a se recompor, sustentados não mais por glória antiga, mas por alianças, burocracia e exércitos renovados. Mas a mudança mais brutal não veio de reis nem de papas. Veio da pólvora,
Trazida do Oriente, a substância negra transformou a guerra para sempre. O cavaleiro blindado, orgulho feudal, agora podia ser derrubado por um simples disparo. As muralhas que pareciam eternas agora rachavam diante de canhões. Você sente o peso da transição. A idade dos cavaleiros se esfarelava diante da fumaça dos canhões. O feudalismo que nascera da espada morreria pelo fogo. Então, no século XIV, quando a aurora parecia plena, a sombra voltou. A peste negra, invisível, mais letal que qualquer invasão, levou 1/3 da Europa. Você imagina ruas vazias, corpos empilhados, padres rezando em vão, cidades inteiras reduzidas a silêncio. Mas até da morte surge mudança. Com menos gente, a terra ficou livre, a mão de obra mais cara. Camponeses e trabalhadores exigiram melhores condições. Muitos foram esmagados em revoltas, mas a semente da transformação estava lançada. Você entra em uma oficina em Florença. Homens rabiscam pergaminhos, pintores testam cores, engenheiros desenham máquinas voadoras. O saber antigo de Roma e Grécia retorna, agora misturado à ousadia medieval. É o renascimento, o despertar da mente, a prova de que até a noite mais longa pode gerar nova aurora. O homem, antes servo da terra, agora se vê como criador, inventor, explorador. A Europa começa a se reinventar não apenas com espadas, mas com ideias. Reis concentram poder, nobres perdem autonomia e os estados começam a surgir. Inglaterra, França, Espanha. Estruturas centralizadas, exércitos permanentes, impostos cobrados não por senhores, mas por coroas. É o início do que conhecemos como nações. Você percebe, a Idade Média que nasceu da fragmentação agora dá origem à unidade. A Aurora de Ferro não foi apenas militar, foi política. O Ocidente, pela primeira vez desde Roma, voltava a sonhar com dominação. Você respira fundo. O que começou como ruína de Roma, cercado por bárbaros, feudos e fome, termina como nova ordem. A Europa renasce não como herdeira pura de Roma, mas como criatura própria, feita de sangue medieval, pólvora oriental e ambição sem limites. E você entende, a Aurora de Ferro não é apenas luz, é aviso. Cada era que desperta traz em si o peso da anterior. E cada renascimento cobra um preço. O mundo moderno nascia, mas em seu berço ainda ecoavam os gritos da Idade Média. Se esta caminhada pela noite e pela aurora medieval falou com você, inscreva-se no canal. Aqui, cada ruína conta segredos e cada sombra ainda respira. Ative o sino e siga conosco, porque os ecos do passado não se calam, apenas aguardam quem ouse escutá-los.